Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que esteja aí tudo bem com vocês, tudo certinho. Bom, dando continuidade então aos nossos conteúdos, né? Nessas aulas EAD, a gente vai trabalhar agora com fontes de energia, tá? Claro, sempre relacionando aí com o processo de industrialização, sempre relacionando aí com o processo, né, de evolução do nosso planeta a partir da utilização dessas fontes de energia aí que o ser humano foi criando e foi utilizando, né, a partir dos recursos naturais, beleza? Então, quando a gente trabalha aqui fonte de energia, a gente já consegue, né, a gente já consegue perceber na nossa cabeça aí que temos algumas que a gente convive, né, com as fontes e com a própria energia no nosso dia a dia, né? Então, seja aí por redes de transmissão, pela própria lâmpada, né, que ilumina nossas casas e tudo mais, né? E de que forma que essa energia é gerada, né? Seja por através, né, de placas fotovoltaicas ou eólicos, e aí a gente tem outras fontes de energia também que a gente vai ver hoje, certo? Então, mais para a gente começar, né, a trabalhar, é importante a gente entender o que é a energia em si, tá? Então, na etimologia da palavra, gente, tá? Energia significa tudo que pode ser transformado em calor, tá? Pode ser trabalho mecânico, né, como movimento, luz, tá? Isso pode ser causado talvez, né, a partir de uma máquina ou um próprio organismo vivo, né? Pode ser uma pessoa, pode ser um animal, tá? Então, a energia seria isso, tá? A gente tem que entender que essa energia, né, a própria energia, ela é vital para o ser humano, então sem energia o ser humano não conseguiria viver, tá? Claro que não é, a gente não está falando apenas de energia elétrica, né? A gente está falando de energia em si. É, Hoje em dia, né, a energia ela é a força motriz da sociedade, então a gente consegue, né, entender que basicamente tudo que é transformado na nossa sociedade, tudo que é feito, ele vai aí utilizar a energia, né, na sua no seu desenvolvimento, tá? Então a gente tem que entender o quanto as fontes de energia elas são importantes para o mundo, mas mais do que isso, a gente tem que entender como essas fontes de energia elas são importantes aí para o desenvolvimento do próprio sistema capitalista. E, né, como a gente já vem trabalhando, a gente entende que o sistema capitalista ele é hegemônico hoje, né, no mundo atual, certo? Em relação à produção de energia, tá? Então, as fontes de energia, elas são, como eu já disse, né, de fundamental importância para a história da humanidade, tá? E essa produção de energia, ela foi evoluindo a partir do momento que o ser humano foi aí criando novos mecanismos e novas técnicas e também tecnologias para a extração de energia através de movimentos, né, da natureza e do próprio ser humano, tá? Quando a gente fala de fontes de energia, a gente trabalha com dois tipos, tá? Fontes de energias renováveis e fontes de energias não renováveis, tá? Como o ser humano ele está acostumado a utilizar sempre as fontes de energias não renováveis, tá? A gente nomeia essas fontes de energias como convencionais, tá? E as fontes de energias renováveis como fontes alternativas, certo? Por isso essa nomenclatura, porque o ser humano, né, ao longo da sua história, ele foi se desenvolvendo através da utilização de fontes de energias não renováveis, principalmente, beleza? Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, de fontes de energias renováveis e não renováveis. Aqui a gente tem, por exemplo, petróleo, carvão, gás e energia nuclear como, né, fontes de energias não renováveis, e a gente tem aí como energias renováveis a energia solar, eólica, a própria biomassa, a hidroeletricidade, né, que acontece através das hidrelétricas, e a gente tem algumas outras aí que são também utilizadas, né, que também são nomeadas como fontes de energias renováveis, como, por exemplo, a energia maremotriz, que a gente vai ver mais para frente também. Então,
A produção de energia, né, ela pode ser através de fontes renováveis e fontes não renováveis, tá? Aqui a gente tem dois exemplos, tá? Através de uma fonte renovável, que seria o sol, e através, né, dos átomos, né, na energia nuclear sendo uma fonte não renovável, tá? Nos átomos de urânio. Produção de energia no mundo, gente, tá? Aqui é um dado dos anos 2000, tá? Da virada do século. E para vocês terem ideia, né? A gente ainda tem no mundo, tá? A produção de energia sendo a fonte de energia que é mais utilizada para a produção de energia elétrica é a fonte do carvão mineral, tá? Ficando em segundo lugar a hidroeletricidade, né, através das hidrelétricas, energia nuclear, juntamente gás natural, óleo e as outras fontes de energia. Então, para vocês perceberem o quanto o ser humano, né, se a gente tirar ali apenas a hidroeletricidade, o quanto o ser humano ainda utiliza fontes de energias não renováveis na produção de eletricidade, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho das fontes não renováveis, vamos falar um pouquinho de cada uma, tá? Essas fontes não renováveis, elas são chamadas assim porque o próprio recurso natural que é utilizado para a produção de energia, ele não se renova num tempo menor do que uma média de vida do ser humano, tá? Isso vai dar aí mais ou menos 80 anos hoje em dia. Então a gente tem aí essas fontes. Quer dizer que ela não se renova? Não, não quer dizer isso, tá? Mas a gente tem que entender que essas fontes aí, elas demoram muito para se renovar, tá? A gente tem aí a primeira fonte de energia não renovável, o petróleo, tá? O petróleo, ele é a fonte mais utilizada no mundo, porque além de ele ser utilizado para, né, confecção, para produção de energia, ele é utilizado em vários produtos, tá? Então, o próprio petróleo, ele pode sofrer várias alterações e servir aí de matéria-prima para uma série de produtos, tá? A gente tem que entender que o petróleo, né, ele polui o ar atmosférico através da sua queima, né? E isso acontece bastante com o escapamento dos carros, tá? Polui o mar, polui os rios. Então, o petróleo, ele é uma fonte de energia não renovável que hoje em dia é de fundamental importância para a manutenção da vida do ser humano. O ser humano ainda não conseguiu se desligar dessa fonte de energia, que vem sendo utilizada em grande quantidade desde a segunda revolução industrial, beleza? Então aqui, né, a gente tem aí uma área de extração de petróleo no mar, né? E para vocês terem ideia, o petróleo ele está em vários produtos, né? Como eu já disse, por exemplo, plásticos, carros, borrachas. Então, como eu disse, como eu já adiantei para vocês, né? Ele é a fonte energética mais utilizada dos últimos tempos, beleza? Desde a segunda revolução industrial. Aqui para vocês terem ideia, né? É uma média, né, de barris de petróleo que cada país possui, né, em suas reservas. Então percebam, né, como a gente tem alguns países ali do Oriente Médio, como a gente tem aqui até mesmo o Brasil com uma quantidade considerável de petróleo no seu território. A outra fonte de energia que nós vamos trabalhar agora é o carvão mineral, tá? O carvão mineral, gente, tá? Ele é uma fonte de energia que é utilizada desde a primeira revolução industrial, tá? Quando surgem lá as máquinas a vapor, certo? Quando ele é utilizado para a produção de energia, ele polui aí o ar atmosférico, tá? Mas apesar disso, ele é a segunda fonte energética mais utilizada no mundo, tá? Claro que a produção de energia através do carvão mineral, ela não é tão rentável e também não é tão, como é que eu posso dizer? Ela não acaba que se perde muito, tá, do carvão, do seu poder calorífico, no processo de produção, tá? É isso que eu queria dizer para vocês. E aí a gente tem que entender que ela não é uma fonte de energia muito eficiente. Essa era a palavra que eu estava querendo buscar, tá? Então ela não é uma fonte de energia muito eficiente. Então a gente tem que entender
que a própria utilização do carvão mineral, mesmo ele sendo, né, a segunda fonte de energia mais utilizada no mundo, é uma coisa meio atrasada, tá? Claro, a gente tem que entender que em alguns locais, né, que o carvão mineral ele é muito utilizado, a gente tem essa grande produção de energia através do carvão, porque esses países têm ainda grandes reservas de carvão mineral, tá? A gente tem aqui uma termoelétrica, né, que são as usinas que utilizam carvão, né, para produção de energia. Aqui em Santa Catarina, a termoelétrica de Jorge de Lacerda, tá? Fica próximo a Criciúma, ali, tá? No sul do estado. Beleza, gente? Aqui, né, o processo de extração e uso de carvão, tá? Mineral para a produção de energia, beleza? Para vocês terem ideia, né? Aqui a gente tem um gráfico, tá? De 2007 que mostra quais países no mundo mais produziram carvão mineral. Se a gente for perceber aqui, né, a China ganha disparado aí de todos os outros países, tá? Pois bem, mas a gente tem ali os Estados Unidos em segundo ainda, certo? Mesmo sendo o país que foi berço da segunda revolução industrial, né? Um berço aí da utilização do petróleo como fonte energética, tá? O gás natural, gente, ele também é um hidrocarboneto, tá? Ele é aí derivado do carbono e é, ele é muito utilizado, tá? No dia a dia, no nosso dia a dia, a gente nem sabe, tá? Então, o gás natural, como vocês já devem, né, suspeitar, ele é utilizado para abastecer alguns veículos específicos, né, que utilizam gás natural para esse fim. A gente tem aqui os principais produtores de gás natural do mundo, tá? Então, aqui, dependendo da reserva de cada país, né, a gente vai ter maior produção de gás natural ou menor, mas, como eu disse para vocês, né, o gás natural ele está aí inserido no dia a dia na casa, né, de cada pessoa, certo? Porque, inclusive, o gás natural ele é convertido, ele é utilizado, né, como base para o gás de cozinha, certo, gente? Lembrando que o gás, gente, ele é um composto líquido, né? E ele é levado de um local para o outro através de dutos, tá? Então, o sistema dutoviário. Então, ali, ó, se vocês perceberem nessa foto da direita, a gente tem aí uma área onde está se abrindo um sistema dutoviário, provavelmente, né, claro, para a levada do gás natural. Beleza? Aqui a gente tem também como fonte de energia não renovável a energia nuclear, tá? Que ela é obtida através, né, da fissão do núcleo do átomo do urânio enriquecido, certo? E ele acaba liberando uma quantidade de energia. Essa fonte de energia, gente, tá? Ela não tem, quando a usina ela está trabalhando de forma normal, tá? Ela não tem tanto problema ambiental, tá? O lixo radioativo que ela gera, tá? É muito pequeno, a quantidade é muito pequena em relação à quantidade de energia que ela gera. Aquela fumaça que a gente vê saindo das usinas nucleares nada mais é do que vapor d'água, certo? Então, não polui o meio ambiente. Porém, o grande problema, né, das usinas nucleares, da fabricação de energia nuclear, está nos acidentes nucleares, né? Como a gente teve aí em Chernobyl, certo? Quem não assistiu o documentário, né, de Chernobyl, ele é um documentário que está aí, acho que disponível ainda, tá? Na TV fechada. Quem tiver a possibilidade e puder ver, é um documentário muito importante e vai tratar bem a realidade daquele local, né, quando aconteceu esse acidente, certo? Lá na União Soviética, lá na Ucrânia, tá certo, gente? Aqui a gente tem um sistema, né, de como a energia nuclear ela é feita, tá? Que isso eu posso explicar para vocês mais tarde. Aqui a gente tem, né, a própria produção de energia nuclear, então essa é aquela
nuvem, que eu disse para vocês que é gerada através, né, da fabricação de energia, que não é poluente, é apenas vapor d'água. E aqui a gente tem também a bomba atômica, né, que é também uma força, né, um símbolo de força nuclear, tá certo? Quando a gente fala de energias renováveis, tá? Quando a gente fala de fontes de energias renováveis, a gente tem que entender que essas fontes de energia, elas, para ser renováveis, elas se renovam, né, num período menor do que 80 anos, basicamente, né, o tempo de vida humano, tá? Consequentemente, essas fontes de energia, elas se renovam mais rapidamente e elas também geram um nível de poluição menor, tá? A gente tem aqui como primeira fonte de energia renovável a energia solar, tá? Hoje em dia ela já é utilizada inclusive para aquecimento de água, certo? Então o próprio desenvolvimento tecnológico ele está buscando cada vez mais a utilização de fontes renováveis, fontes limpas, né, de produção de energia, tá? Aqui a gente tem, né, as áreas onde o sol ele atua com maior força, consequentemente vão ser áreas aí onde a energia nuclear ela vai ser mais bem aproveitada, desculpa, a energia solar vai ser mais bem aproveitada, tá certo? Aqui são as placas fotovoltaicas, tá? São as placas que recebem o calor do sol e o transformam em energia elétrica ou energia térmica, tá? Isso pode ser gerado, né, para aquecer uma água ou uma própria energia elétrica em si. A energia eólica nada mais é do que a produção de energia através da força do vento, tá? O Brasil ele é referência, tá, no uso de energia eólica, apesar de ainda ser uma pequena porcentagem da produção total de energia do Brasil. A gente tem aí esses eólicos sendo colocados principalmente em áreas onde a gente tem campos abertos, onde a gente tem passagens de massas de ar importantes aí para, né, para que a produção de energia eólica seja cada vez mais eficiente, beleza? Aqui está o esquema de como funciona, né, para a produção de energia eólica, né, o giro do sistema e a própria conversor ali em energia, né, na base do eólico. Então a gente tem que entender como é que funciona isso aqui, mas eu explico para vocês também numa próxima videoaula, tá? Aqui tem alguns eólicos, né? Nesse caso no mar, se vocês perceberem, né? É uma área totalmente aberta, que é uma área que provavelmente vai ter aí uma produção de energia mais eficiente, tá certo? A biomassa, gente, nada mais é do que uma fonte de energia que ela é gerada através da decomposição de materiais orgânicos, tá? A biomassa ela tem algumas vantagens, como baixo custo de operação, facilidade do armazenamento e transporte, alta eficiência energética, menos gases poluentes, energia renovável e limpa, reaproveitamento de resíduos e tudo mais, tá? O Brasil, gente, ele é um grande produtor de biomassa, tá? A, a produção de biomassa no Brasil ela está baseada principalmente no bagaço da cana de açúcar. Então é utilizado aquele resto de cana de açúcar para ter a fabricação aí dessa biomassa que vai resultar numa fonte energética, tá? O Brasil hoje, além, né, de produzir energia através da biomassa, produz o álcool, o etanol, tá? O etanol que vai aí nos nossos automóveis, ele é fabricado através aí da cana de açúcar também, tá? E essa biomassa ela pode ser realizada, ela pode ser feita através de vários produtos orgânicos, tá? Não só da cana de açúcar. A gente tem, por exemplo, alguns países europeus trabalhando com a beterraba. A gente tem aí os Estados Unidos trabalhando com milho, tá? Então, a gente tem a biomassa aí como uma fonte de energia bastante versátil e bastante eficiente, tá certo? Aqui, né, a gente tem algumas imagens, né, do processo de realização, né, de fabricação da própria biomassa, certo? Aqui a gente tem a hidroeletricidade, que seria nada mais, nada menos do que a produção de energia através das hidrelétricas, tá? Da força dos rios. Essa fonte de energia é a mais utilizada pelo Brasil, tá? Principalmente
devido ao fato que o Brasil possui uma ampla rede hidrográfica e também possui aí grande parte dos seus rios como rios de planalto. O que que isso significa? Rios de planalto são rios que possuem grandes quedas d'água, geralmente, né? Eles não são tão navegáveis quanto os rios de planície, que são mais lisos, mais retos, tá? Então, esses rios de planalto, eles possuem, né, uma força maior de água, o que significa uma maior quantidade de energia gerada a cada metro cúbico que passa, certo? Então, a gente tem aí a hidroeletricidade sendo, né, feita através da força dos rios, certo? Aqui a gente tem mais ou menos um esquema de como funciona, né, a usina hidrelétrica, tá? Então eles têm comportas que eles abrem e a água entra, gira os rotores e assim esses rotores transformam a energia gerada pelo movimento da água em energia elétrica. Beleza, gente? Aqui, né, temos um exemplo, a usina de Itaipu, tá? É uma das maiores usinas do mundo, certo? Ela está na fronteira do Brasil com o Paraguai e ela é uma das usinas que mais produz eletricidade no mundo, tá? Fica entre Itaipu e uma usina na China, certo? Que são as duas maiores usinas, que é com maior capacidade de produção de energia, tá? A diferença é a usina de Três Gargantas na China. A diferença é que lá na China a usina ela utiliza principalmente a água do degelo, tá? Então quando chega o período mais quente do ano lá, começa o degelo, tá? No alto das montanhas e tal, e essa água que vem do degelo move, né, os rotores daquela hidrelétrica. Então, ela gera uma grande quantidade de energia durante um período do ano. No outro período, ela fica trabalhando ali, né, com baixa velocidade. A usina de Itaipu, não. A usina de Itaipu gera energia constantemente o ano inteiro, certo? Aqui a gente tem outras formas de energias renováveis, para a gente terminar. A gente tem aqui a própria energia geotérmica, tá? Que ela é obtida através do calor interno da Terra, através dos próprios geysers. A gente tem energia hidráulica, tá? Através também da água. A energia das ondas, né? Através da força das ondas do mar. A energia das correntes marítimas, tá? E ela é gerada através da força das próprias correntes, né, do mar, mas internamente. E a gente tem a energia maremotriz, tá? Que ela provém, tá, da força da água do mar, mas agora através do movimento das marés, né, de subida e descida das marés. Tá certo, gente? Aqui a gente tem então, né, algumas fotos, né, de como se gera energia através dessas outras fontes renováveis. Beleza, gente? Nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham aí entendido, eu espero que vocês tenham compreendido como funcionam aí as fontes de energias, tanto renováveis quanto não renováveis, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. A gente vai se falando aí nas próximas semanas, tá? Com mais lives e também com mais aulas gravadas, tá certo? Gente, beijão para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da videoaula, tá certo? Tchau, tchau. Valeu.